A paz do Senhor Jesus seja convosco. A palavra de Deus, no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, versículo 35 a seguir, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs, vejam que os discípulos que estavam naquele barco passaram por maus bocados, passaram por maus momentos, onde um temporal que veio de repente, um temporal que a palavra de Deus fala que é um temporal de vento, que fazia com que as ondas subissem por cima do barco, de maneira que o barco já estava se enchendo de água. Imagine o desespero em alto mar, imagine o desespero naquele momento, naquela situação. Porque o temporal vem de repente. Quando menos esperamos, vem um temporal que às vezes parece que vai afundar o nosso barco. Mas vejam que naquele barco tinha Jesus. Naquele barco tinha um mestre. Naquele barco estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele barco tinha um que era capaz e é capaz de acalmar qualquer tempestade. E os discípulos se lembraram que o mestre estava ali. Porque quando estamos passando por apuros, por situações em que não temos mais ação, em que não depende mais de nós, das nossas forças, nós temos que nos lembrar que existe um Deus, que existe um Senhor que cuida de nós, existe Jesus no nosso barco, existe a quem devemos recorrer no momento de temporal, no momento em que os ventos batem de maneira forte, no momento em que as ondas parecem que vão afundar o nosso barco. É nesse momento que devemos lembrar que existe Jesus, que Jesus está conosco. Aleluia! E nesse momento eles se lembraram que Jesus estava no barco. E eles tinham a quem recorrer. E quando eles recorreram a Jesus e falaram: Mestre, não te importa que pereçamos, Jesus já despertou, já disse, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Porque a tempestade, porque tudo tem que obedecer à voz do Senhor Jesus. Aleluia! Nesse momento eu quero te dizer, se você está enfermo, se você está enferma, está passando por um momento difícil, as ondas vêm por cima do teu barco, tentam afundar teu barco, está complicado, você não tem mais forças, você não vê mais esperança, lembre-se que existe Jesus, Jesus está no seu barco, clame a Ele, busque a Ele, aleluia, lembre-se que Jesus está no seu barco, e se você recorrer a Ele, basta uma palavra dele para que a situação seja transformada, para que a tempestade se acalme e para que o seu barco e a sua vida possa provar a calmaria de Deus. Aleluia! Basta
que você clame ao Senhor, porque Ele ouvirá o seu clamor, e Ele dirá ao vento e à tempestade para se acalmar, e certamente haverá bonança, haverá tranquilidade na sua vida. Você será curado, você será curada. Essa tempestade vai passar, em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Não existe momento tão turbulento em que Jesus não possa entrar com providência e acalmar. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E lembre-se que Jesus está no seu barco. Clame a Ele, busque a Ele, e Ele te dará a vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.